Bom dia, meus amores! E hoje vamos começar mais uma aula de história. É isso mesmo, hoje nós vamos falar a respeito desta imagem. Observe aqui, por favor. Aqui nós temos o mapa do nosso querido Brasil e eu dei uma destacada bem no centro dele, do nosso país. Você percebe que lugar a gente consegue ver aí? O Distrito Federal. Esse lugar, vamos falar um pouquinho desse lugar hoje em nossa aula. Esse lugar teve uma importância muito grande, porque foi aí e é aí que existe os poderes políticos que estão, ou deveriam estar, pelo menos, né, trabalhando em prol, né, a favor de políticas públicas para o melhor desenvolvimento das pessoas da nossa nação, do nosso país. Então, aí nesse lugar foi construída Brasília, um lugar todo especial. Você sabe por que especial? Sabe por quê? Porque é lá, é nessa cidade, é nesse lugar chamado Brasília, que está construída, que fica a nossa capital brasileira, a capital do nosso país. Vale lembrar que a nossa capital já tinha passado por dois lugares. Lá na Bahia, pega sua apostila na página 12, por favor. Lá em Salvador, na Bahia, e também no Rio de Janeiro, desde a época da corte, né? Dos reis que chegaram de Portugal, moraram muito tempo lá no Rio de Janeiro também. Então vamos dar uma olhada aqui. Por último, o terceiro e último lugar que a capital do nosso país ficou foi aqui, bem no centro do país. Olhando essa imagem, dá ou não para se ter uma ideia por que planejaram ou decidiram mudar de lugar, de cidade, a capital do nosso país? Gente, vale lembrar o seguinte, que cidades como São Paulo, Minas Gerais e principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, bem antes, elas foram cidades construídas e começaram a crescer desordenadamente. Ficaram cheias, principalmente com a chegada dos imigrantes, você está lembrado? Depois, essas cidades também atraíam muitos trabalhadores de todas as regiões do Brasil e fora do Brasil também, pessoas que chegavam em busca de trabalho nas indústrias, nas fábricas. Então, eram cidades superpopulosas. Outra coisa, a nossa capital, onde funciona o poder da Presidência da República, do Senado e dos deputados federais, que tomam todas as decisões políticas, bem ali no Rio de Janeiro, no meio do povão, isso estrategicamente também foi pensado. Fugir um pouco, né? Ficar longe de tanta gente que de repente pode se indignar, se enfurecer, ou ficar longe dos protestos. Então, olha só, especialmente, planejadamente, eles escolheram um lugar afastado, bem no interiorzão, olha só, bem dentro do país, um lugar onde não havia cidades, quase não moravam pessoas, era um lugar deserto. Então, para alguns políticos, acharam que foi o lugar ideal também para poder trabalhar sem ser perturbado, ou não trabalhar e as pessoas não verem, ficarem longe das críticas, das cobranças. Já parou para pensar nisso? Pois então, vamos falar um pouquinho mais sobre a cidade de Brasília, como é que ela foi construída, por que se tornou a capital. Acabei de dar algumas razões pelas quais essa mudança foi necessária. Vale lembrar que há muito tempo já existia, já se comentava o desejo de mudar de lugar a capital do Brasil, de tirar a capital, o centro político do país, de tirá-la ali do Rio de Janeiro, do meio do povo. Um homem chamado José Bonifácio, desde 1821, olha só, já havia esse desejo de mudar, de sair do meio do povão para um lugar mais deserto e longe de todas as
provocações sociais. Então vamos lá. Para poder falar da construção de Brasília, dessa capital que foi necessário toda essa mudança, a gente tem que entender duas coisas importantes. O que é uma cidade planejada e o que é uma cidade não planejada. Olha só essa imagem aqui. Essa primeira está na página 13. É a planta de uma cidade de Londres em 1851. Só em olhar para essa imagem, você percebe tantas linhas. Parar um pouquinho, que agora tão cedo já tem carros passando aqui na rua e na avenida ali. Então, só em olhar para essa imagem, você percebe tantas ruas, risco para um lado, risco para outro. Isso aqui é a planta de uma cidade. Tanto risco que não dá nem para a gente conseguir compreender onde estão as ruas, o centro da cidade, bairros. Parece que ela está totalmente desorganizada. Então, é uma cidade que cresceu sem planejamento, certo? Falando um pouco mais de uma cidade que não foi planejada, aqui mesmo, enquanto essa imagem fica, a gente pode lembrar de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros que até hoje continuam recebendo pessoas, foram crescidas aqui no Brasil, crescidas desordenadamente. Então, por que a gente diz que é uma cidade não planejada? Porque foi uma cidade construída sem estrutura, foi construída de forma espontânea, de acordo com as chegadas das pessoas, iam se amontoando num lugar, num local. Não houve tempo para preparar toda a infraestrutura para receber toda essa quantidade de pessoas que moram até hoje, por exemplo, aqui em São Paulo. Então não houve tempo de planejar o centro da cidade, os bairros que ficam em volta da cidade, ou os bairros que ficam afastados do centro, chamados bairros periféricos. E assim, também parecida com Londres, a nossa cidade de São Paulo, ela foi construída pela necessidade emergencial. Não houve tempo de planejamento. Então, se a gente for olhar a nossa planta da nossa cidade de São Paulo hoje, eu acho que ela não está muito diferente dessa planta aqui da cidade de Londres, né? Porque a gente tem rua para tudo quanto é lugar. E eu vou até fazer essa expressão mais popular. Em tudo quanto é buraco, dá para construir uma moradia confortável ou não confortável, digna ou moradias que não são dignas, para poder abrigar todas essas pessoas, essa população que já morava e que não para de chegar aqui, por exemplo. Não é à toa que nós temos bairros construídos sem infraestrutura adequada, onde não tem escolas, onde as escolas são improvisadas com latas. Olha que situação, né? Onde não tem posto de saúde, não tem saneamento básico. Toda cidade que é construída desordenadamente, espontaneamente, sem planejamento, ela acaba se tornando um centro de problemas. Problemas para todo mundo, principalmente para os seus cidadãos, certo? Agora, já uma cidade planejada, vamos falar agora de Brasília. Brasília foi uma cidade planejada. Antes dela existir, já houve um desejo para construir esse lugar, já se tinha intenções por que e para que construir essa cidade. Então foi planejada adequadamente onde ficariam os bairros, onde ficaria o centro político para tomadas de decisões, onde ficaria os prédios adequados para cuidar da educação do país, o prédio que cuida da saúde do país, o prédio que cuida das questões ambientais, enfim, todas as questões principais de ordem política foram planejadas cuidadosamente. E como foi feito isso? Ora, o presidente chamado Juscelino Kubitschek, eu disse que esse desejo da construção de Brasília já vinha há muito tempo, desde 1800 e tantantã, e 21, se eu não me engano, conferindo aqui, 1821, mas só, olha aí, somente no mandato em que Juscelino Kubitschek foi o presidente do Brasil,
na época de 1956 a 1961. Só ele, é conhecido como JK, de Juscelino Kubitschek, conseguiu construir e finalizar essa construção dessa cidade toda planejada. Isso aconteceu assim, gente. Primeiro, eu gostaria de ler com você, ainda na página 12, o último parágrafo, e quero, por favor, pedir para que você acabe destacando aí esse último parágrafo. Pega seu marca-texto, por favor, e vamos ler, ó. No entanto, Brasília é um exemplo diferente de cidade construída, né, pois foi planejada. As cidades planejadas são projetadas desde o seu início, do seu surgimento. Cada rua, avenida, praça, viaduto, ponte, entre outros elementos de uma cidade, foram construídas conforme um planejamento prévio, antecipado. Olha aí a imagem de uma outra cidade, também na página 13, bem antiga pelo mapa, a cidade de Salvador, em 1894. Olha a diferença das ruas planejadas para a imagem anterior, que a gente não conseguia nem identificar o que era rua, certo? Então, uma rua planejada dá-se tempo de cuidar de cada detalhe e de cada elemento essencial para os moradores daquele local, como a gente consegue ver essa aí, tá? Brasília, ela se tornou a capital do Brasil em 1960, tá? Na página 13, no segundo parágrafo, eu gostaria que você destacasse também. A intenção era levar o desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado. Dessa forma, esperava-se integrar as regiões do Brasil. E você está lembrado do mapa que eu mostrei, onde Brasília ficou? Então, ela bem no centro do país, é possível realizar conexões, estradas, pontes, viadutos, ligando aquele miolinho do nosso país, bem o centro do país, a todas as outras regiões. Então, ela não foi construída ali por acaso, foi planejada estrategicamente, ok? Muito bem, agora vamos conversar um pouco como é que foi o planejamento dessa capital. Abra aí o seu livro na página 14. Bom, gente, primeiro, olha só a diferença. Foi planejado como contratar os profissionais que cuidariam dessa construção dessa cidade. Então, eles precisaram de arquitetos. Quem é aquele profissional que cuida e planeja rua, cada detalhe de uma cidade, ok? Então, fizeram um concurso público para que eles apresentassem propostas e planejamento de uma cidade, né, atendendo o desejo das pessoas responsáveis por ela. E um homem chamado Lúcio Costa foi um dos ganhadores desse concurso. Ele foi responsável e apresentou um projeto bem moderno. Dizem que essa foi a principal escolha, um principal motivo para a escolha desse arquiteto urbanista, ou seja, uma pessoa especialista em cuidar, reformar e construir cidades. E ele apresentou, olha aqui, gente, essa imagem aqui. Esse foi um dos projetos, foi o projeto principal da cidade de Brasília, apresentado por Lúcio Costa. Outro arquiteto muito famoso que se destacou, é impossível olhar um prédio lá em Brasília e não lembrar dele, ou falar o nome dele sem lembrar de algum desses prédios de Brasília, é o arquiteto Oscar Niemeyer. Dá uma olhada aí. Ele planejou prédios muito importantes lá em Brasília, principalmente no lugar onde ficam os três poderes políticos. 1, 2, 3, no quarto parágrafo da sua página 14, vamos destacar, fazer a leitura e fazer um destaque aí também. Lúcio Costa se ocupou de pensar na direção das avenidas e de como seriam os viadutos, por exemplo. Já o arquiteto Oscar Niemeyer, era outro profissional responsável pela construção da capital.
ele ocupou-se de desenhar e planejar os principais edifícios de Brasília, como, por exemplo, olha aqui, o Palácio do Alvorada. Esse palácio aqui é o lugar oficial da moradia do presidente da República. Quando ele ganha as eleições, ele se muda para Brasília, ele se muda para a capital, e lá ele leva e vai morar nesse prédio luxuoso, confortável, com a sua família. Além desse prédio, continuando a leitura, ele também construiu esse outro aqui, olha, a catedral, é uma igreja, a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Você percebeu que esses dois prédios, eles têm assim uma aparência diferente, moderna? É comum a gente morar em prédios parecidos com essas estruturas? Então, o Oscar Niemeyer, ele já faleceu, mas ele é muito comentado por ele já desde aquela época, desde 1960, naquela época, ele já era um profissional que tinha uma visão futurista, ele já tinha em mente, porque um arquiteto, gente, ele acaba sendo um grande artista e ele mostra a sua arte através das construções em prédios, casas, certo? Bom, além disso, como é que foi? Quem foram os trabalhadores que realmente colocaram a mão nessa obra gigantesca, nesse grande desafio para construir essa cidade? Na página 16, pode abrir a sua apostila também. Bom, para construir essa cidade, já foi comentado aqui que era um lugar vazio, não era povoado, distante. Eles tinham intenções de levar ali indústrias e pessoas. Então, quando a notícia se espalhou no Brasil inteiro nessa época, muitos trabalhadores rurais que viviam no campo, que viviam sem alternativas para melhorar de vida, desempregados, pessoas de todos os lugares do Brasil, querendo com esse sonho e desejo de ir em busca de emprego para uma vida melhor, eles se mudaram rapidamente, iam em grupos, iam em família às vezes, e foram morar nesse lugar para poder trabalhar. Foram pedreiros, carpinteiros, toda a equipe de profissionais e trabalhadores necessário para construir uma cidade. Gente, se para construir uma casa já leva tempo, muitos materiais e muita gente para trabalhar, você imagina para construir uma cidade. Foi muita gente que chegou, pessoas de qualquer jeito, qualificado, não qualificado, apenas querendo emprego. Olha só essa imagem. Quantas pessoas estavam correndo em busca de uma oportunidade nesse novo momento para poder melhorar de vida. Porque quando se trabalha, tem salários, você consegue ter uma vida melhor, você consegue planejar a sua vida. E uma pessoa desempregada, ela não tem condições de fazer isso. Então todas corriam em busca desse sonho e eles iam abraçando qualquer oportunidade que aparecia nesse momento. Pessoas de todas as regiões. E eles, gente, trabalharam dia e noite. Agora surgiu um problema. Onde colocar todas essas pessoas que iam trabalhar se não tinha uma cidade para recebê-las? Onde morar? Onde comprar alimentos? Quem lavariam as roupas? Então eles chegaram no meio de um deserto. Então foi muita mão de obra, muito trabalho. No terceiro parágrafo aí da sua página 16, eu vou fazer a leitura para que você também use seu marca-texto. Esses trabalhadores que vinham do interior, que vinham do interior em caminhões ou vinham até montados a cavalo, ficaram conhecidos como candangos ou pioneiros. Pioneiro, gente, é o nome que se dá à primeira pessoa que começa algum empreendimento ou chega em um lugar. São as primeiras pessoas que têm essa coragem, então são os pioneiros. Para abrigá-los foi construída uma cidade próxima, uma cidade improvisada, próxima às obras da capital. Foi chamada de Cidade Livre.
Livre porque também foi sem planejamento, foi às pressas, né? Então foi uma cidade apenas para receber esses trabalhadores. Bom, trabalhava gente em tudo quanto era função e trabalhavam noite e dia, muitas horas exaustivas, tá? Olha essa foto, é uma mulher. Até mulheres chegaram também para trabalhar nessa época e nesse empreendimento. E eu vou destacar aí no 5º parágrafo, e você também lê comigo, mulheres chegaram em menor número, claro, menos mulheres que homens, mas também trabalhavam bastante. Eram as lavadeiras, cozinheiras, costureiras, enfermeiras, professoras, confeiteiras, todas essenciais para que o projeto da nova capital se tornasse uma realidade. E aqui está a prova dessa mulher descendo por uma escada improvisada em um dos prédios que estavam em construção lá em Brasília. Então, pessoal, até hoje Brasília é falada, é comentada. Brasília recebeu, na época da construção e depois, né, na época da mudança, da inauguração dessa nova cidade, desse polo de poder político, quando ele foi inaugurado, foi comentado no mundo inteiro. No Japão, países europeus chegaram até aqui para fazer reportagem, fizeram essa cobertura. O Brasil, o mundo inteiro comentou, festejou essa nova mudança. E essa é uma parte da história do nosso Brasil que a gente não pode esquecer ou ignorar, porque até hoje essa cidade existe, é lá que até hoje as decisões políticas boas ou ruins ou catastróficas acontecem para o nosso país. E mesmo ficando longe das pessoas em época de protesto ou quando as pessoas não estão satisfeitas com os rumos que o Brasil está levando, as pessoas e a distância não impede as pessoas de se organizarem e irem até Brasília fazerem seus protestos. Eu mesma já fui uma vez. A gente foi lá pedir melhores condições para a educação do país. Foi na época do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Já faz muito tempo, mas eu me orgulho desse capítulo da minha história, onde todos os professores do Brasil inteiro se encontraram lá numa determinada data e nós fizemos shows, apresentações, fizemos um protesto pacífico, educado e civilizado, mas deixamos o nosso recado de que a nossa educação, ela precisa mudar e precisa melhorar. Certo, gente? Fica aí agora com um novo vídeo bem curtinho, resumindo toda essa história da construção de Brasília e o que ela representa na vida de cada cidadão brasileiro. Faça seus exercícios. Hoje à tarde, na nossa aula ao vivo, conversaremos melhor a respeito dessa construção e faremos também a correção dos seus exercícios. Um beijo no seu coração e até daqui a pouco. Em 21 de abril de 1960, Brasília é apresentada a toda a nação como centro das futuras decisões políticas, a Cidade da Esperança. Até o Papa da época, João XXIII, mandou um recado especial para Brasília em português via rádio. Disse que a nova capital do Brasil é uma pedra milenar na gloriosa história. Do outro lado do mundo, os japoneses publicaram a história de Brasília em seu jornal como o acontecimento do século. Um dia de sol forte, céu azul, 200 mil pessoas na capital, gente de todo o país representando a diversidade cultural brasileira, logo ao lado do Congresso Nacional. Oscar Niemeyer é o arquiteto que projetou o Congresso Nacional, e para ele, a arquitetura de Brasília é mais que uma questão de engenharia, é uma manifestação do espírito, da imaginação e da poesia. Quem visita a capital e vê a arquitetura e os palácios pode gostar ou não deles, mas não vai poder dizer que viu antes coisa parecida, porque a arquitetura é invenção. Às 11h30 do dia 21 de abril de 1960, ocorreu a primeira sessão solene do Congresso Nacional. O Congresso, desde então, abriga toda a diversidade cultural do Brasil, cada pedacinho do país representado por deputados e senadores. A Câmara dos Deputados tem formato de concha virada para cima, como uma antena feita para captar as propostas de toda a nação por meio dos 513 deputados que legislam na casa. O Senado Federal é como uma concha virada para baixo. É lá onde são debatidas as propostas no intuito de filtrar as melhores soluções para o país.
Cada forma do Congresso Nacional reflete a cidade planejada. Nas tesourinhas, Nos eixos que cruzam Brasília. na forte cultura popular do Distrito Federal. Brasília e o Congresso Nacional merecem parabéns e muitos anos de vida próspera. Parabéns!